Fala aí, meus irmãos, a paz de El, que a graça maravilhosa de El chama para todos. Meus irmãos, meu objetivo nesse canal não é virar celebridade, nem é, nem é ganhar dinheiro, porque para ganhar dinheiro com o YouTube tem que fazer receitinhas, chazinho, essas coisas, dancinhas, essas coisas, né? Ou outros conteúdos, mas quando é para falar da Bíblia, isso aqui ninguém ganha dinheiro com o YouTube falando da Bíblia. Então, também não é para, digamos assim, convencer ninguém da verdade, porque quem convence é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Então, o meu dever é anunciar. Se alguém criar dúvida no seu coração e quiser pesquisar mais e quiser ter acesso a mais estudo, a gente vai tentar sanar as dúvidas. Se a gente não souber, a gente vai procurar outros irmãos que têm mais conhecimento e a gente vai orar também pedindo ao nosso mestre que nos envie sabedoria, porque Tiago diz que quem não tem entendimento peça aí algo que ele dá e ele não é um para passar em rosto. E como muitas pessoas já ouviram o nome de Yahweh e de Yahshua, mas não conceberam em seu coração, eu quero fazer esse vídeo, é tipo uma síntese assim para tentar mostrar na Bíblia que não existe trindade, que o Criador é um só, o Filho e o Pai são dois, não são um só. Falar do nome verdadeiro, porque diz aqui, ó, vamos à Bíblia, capítulo 5 da primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 5, ou aliás, capítulo 2, versos 22, diz assim, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é o Mashiach? Este é o anti-Messias. Então, toda pessoa que nega já está se tornando o anti-Messias. O que nega o Pai e o Filho? Este é o anti-Mashiach, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ele não está falando aqui que quem confessar o Pai tem o Filho e o Espírito Santo. Ele não está falando que quem confessa o Filho tem o Pai e o Espírito Santo. Ele não está falando assim, ele está falando que tem o Pai e o Filho. Então são dois, o Pai e o Filho, Yahshua e Yahweh, o Criador e o Filho. Certo? Então, o nome já está aqui, separando que são duas pessoas. São dois seres maravilhosos. Eu não tenho nem como definir. Não tenho palavra para definir, certo? São dois. O Espírito Santo é o poder de Yahweh. Agora ele diz aqui, capítulo 5, versos 4 e 5, ele diz assim, porque todo aquele que é nascido de Yahweh vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa emuná. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahshua é o filho de Yahweh? Então, está aqui. Quem crê que Yahshua é o filho de Yahweh vence o mundo. Quem não crê não vence, não vai vencer o mundo. Ele não está falando aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Yohana era um dos discípulos, dos apóstolos que viveu muito tempo. Foi um dos que morreu de velhice. Os historiadores falam que ele é um dos que morreu de velhice. Ficou muito tempo preso na ilha de Patmos e saiu de lá já velhinho. Então, meus irmãos, o vídeo é isso. Porque ele diz assim, ó, lá na segunda epístola, ele diz assim, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, a doutrina de Yahshua, a doutrina qual é? Não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. Então, olha, Yohana foi tão profundo aqui que ele disse, olha, se a pessoa se dizia dessa doutrina que o Pai, o Filho e o Pai são dois, e que quem tem o Filho tem o Pai, e quem confessa o Filho tem igualmente os dois, então nem sequer recebe em sua casa. Então, durante muitos anos, por não ler a Bíblia, nós ouvimos palavras
desagradam o nosso Pai Celestial. Mas a gente estava no tempo da ignorância. E a ignorância era o quê? Era a falta do conhecimento. Por quê? Porque a gente tinha preguiça de ler a Bíblia. Agora, como a gente tem acesso à Bíblia, a gente faz a leitura diária, o nosso espírito vai sendo fortalecido a cada dia com a verdade. A gente vai encontrando esses textos. Porque a gente eu já recebi em minha casa muitas pessoas. Porque eu gosto de pesquisar e gosto de conversar, debater. Debater não brigar, debater ideias, assunto. Mas olha o que o Rony está dizendo aqui. Então, quando você recebe pessoas com o intuito de querer passar para você uma doutrina que foge da doutrina, qual é a doutrina dos apóstolos? João está falando aqui da doutrina, mas ele está falando da doutrina, ele não especificou, mas está lá aqui no Atos dos Apóstolos. Deixa eu encontrar aqui para vocês, para a gente ficar mais... Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Atos dos Apóstolos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos foi a doutrina que Yahshua deixou para eles. Ide por todo mundo, fazer discípulos, e imersam no nome do Pai e do Filho. Imersam no nome de Yahshua. Porque na hora que você imerge a pessoa no nome de Yahshua, ela já está automaticamente recebendo o nome do Pai e do Filho, já está sendo selada com o nome de Yahshua. Então, meus irmãos, é tempo de orar, é tempo de buscar a Yahweh e a Yahshua de todo o coração, porque os tempos difíceis estão chegando. A Yahshua pode voltar quando? Não sei, mas devemos estar vigilantes, é o que a Bíblia manda, né? Paulo, lá em Tessalonicenses, eu estava lendo agora há pouco, diz que a gente deve estar preparados, devemos estar vigilantes, para que não sejamos pegos dormindo. Ele quer dizer que é para a gente não dormir mais? Não, ele está dizendo dormindo é a pessoa estar se desviando da verdade, se desviando para ir para tomar aquela cervejinha no bar, se desviando para ir para aquela rodinha de pessoas que estão lá falando bobagem, né, falando palavrões que não agradam ao nosso mestre. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: imagina você, as pessoas que ainda não conceberam no seu coração o nome de Yahshua. Imagina as pessoas que têm um apelido que você não gosta. A pessoa que tem um apelido que não gosta. Imagina as brigas, até mortes já aconteceram aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste, mortes já aconteceram. Por pessoas colocar apelido em uma pessoa, a pessoa não gosta, alguém vai lá e diz para irritar aquela pessoa, e no calor das emoções ali a pessoa mete a faca no outro, mete o tiro, acaba tendo morte por causa de um apelido, de um nome que não é o nome verdadeiro dela. Então, imagina o nosso Salvador, Yahshua, sendo chamado pelo nome Jesus, que significa isto é porco. Será que ele vai se agradar? Raciocina. Porque esse é um apelido que o Império Romano, através dos concílios que houveram desde 325, são 21 a 22 concílios até todos esses concílios, e eles foram buscando uma forma de esconder o nome. Isso é uma parceria, né, entre o judaísmo e a Igreja de Roma. Essa parceria para esconder o nome verdadeiro do Pai e o nome do Filho. Porque eles não queriam que as pessoas invocassem o nome verdadeiro. Porque quando a pessoa invoca o nome verdadeiro, lá no capítulo 9 de Lucas, ele diz que foi dada toda a autoridade aos discípulos. Deixa eu encontrar aqui, capítulo 9 de Lucas. Estou lendo Lucas. Ele diz assim: tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, é no nome dele que é feito todas essas coisas. Cura-se todas as doenças e expulsa todos os demônios. E é por isso que a igreja de Roma, que não tem nada de igreja apostólica, porque os apóstolos eram todos
hebreus, vamos falar assim. Então não tem nada de ser apostólica romana, é tudo coisa inventada. Então é no nome de Yahshua, porque os apóstolos, os discípulos, ele enviou depois no capítulo 10, no versículo... Capítulo 10, vocês façam a leitura do capítulo completo que vocês vão ter o melhor entendimento. Ele diz que ele enviou os 70 discípulos por todas as cidades e vilas onde ele iria passar. E os discípulos, depois da missão, voltaram e disseram assim, ó. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, mestre, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Olha como eles responderam, olha como eles disseram, mestre, em seu nome. Então foi no nome de Yahshua. Aí Yahshua disse assim, lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês, olha, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Aí olha só a continuação. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Que espíritos são esses? Espíritos malignos, né? E sim, agora olha só, que maravilha. E sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Então, quando a gente concebe no nosso coração o nome de Yahshua, nosso nome é registrado lá nos céus. E quem é que vence? Em Apocalipse, diz que... Apocalipse, deixa eu ver aqui, meus irmãos, capítulo 20. Capítulo 21, diz assim... nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui está confirmando que só vai entrar na Yahshalam, que desce dos céus, que desce do Shamaim, da parte de Yah, só vai entrar aqueles que tiverem os nomes escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, fiquem na paz de Yah e na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. E leiam a Bíblia.